E depois de muita demora, de muitas queixas do torcedor, o Flamengo poderá fechar a janela de meio de ano com muitas contratações interessantes, pesadas até. Os dirigentes seguem no mercado e se aproximam de acordos que poderão significar a chegada de nomes de um certo peso até ao elenco rubro-negro, para encarar a maratona de jogos que vai durar mais algum tempo. Afinal de contas, o Flamengo é um dos times que ainda disputa três competições: a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Uma dessas contratações, Michael, deverá reestrear nesse domingo às 20 horas no Maracanã contra o Red Bull Bragantino. E mais três nomes estão aí engatilhados para serem apresentados na próxima semana, se porventura os acordos forem fechados. E o Flamengo está perto disso. Também há uma especulação. Um nome importante do futebol europeu, um jogador que atuou na Eurocopa e que o torcedor está na dúvida: esse cara pode jogar no Flamengo? Vamos explicar isso também. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do Rei do Pitaco. No Rei do Pitaco, você pode, evidentemente, primeiro fazer o download do aplicativo, tá? O link na descrição do vídeo e também nesse QR Code que você vê na tela. E aí você escolhe o jogo e você vai combinando quem vence um jogo ou jogos diferentes. Quem vai fazer o gol, quantos gols o goleiro vai tomar. São várias situações, misturando jogos diferentes, de competições diferentes, dentro da mesma partida. Você tem uma infinidade de possibilidades de combinações que podem ser muito interessantes. Aí na tela eu estou colocando uma para você, ó, que pode ser bem legal, né? Você pode combinar esses jogos aí do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, conseguir aí um bom resultado, né? Então, faça o download do aplicativo, dê as suas pitacadas e depois é só torcer com o Rei do Pitaco, que apoia o youtube.com.br Mauro César. Vamos lá, galera. Vamos começar pela defesa. Alexandre, muito bem encaminhado, tá? Quase certo, mas o anúncio só será feito depois que estiver tudo acertado, assinado e os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel estão prestes a embarcar para a Europa para definir a situação desses jogadores que o Flamengo tenta contratar e lá formalizar a contratação do Alexandre. Só deve se definir quando os dois chegarem até lá. Então vai demorar mais um pouquinho, mas está bem encaminhado. Seria uma contratação parecida com a de Felipe Luiz e Rafinha, que chegaram ao Flamengo em 2019, mais ou menos na mesma faixa de idade. O Alexandre tem 33 anos, deve firmar um contrato até o final de 2026, 2 anos e meio aproximadamente, um pouco menos, né, de compromisso, e até a idade é parecida com aquela que esses dois laterais que entraram para a história do clube em 2019 tinham quando desembarcaram no Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo. Então, o Alexandre é muito provável. O jogador estava na Juventus da Itália, tem experiência, seleção brasileira, jogador que conhece bem o técnico Tite, o técnico que o convocava, conhece bem também, evidentemente, e que pode dar um bom valor a esse elenco rubro-negro. O Flamengo precisa muito de um lateral esquerdo, porque só tem hoje o Ayrton Lucas, né? Já que o Vinha está contundido e só deve voltar lá para o ano que vem, talvez só para o meio do ano, sofreu uma grave lesão. Meio-campo, Alcaraz. Tem uma coisa pegando. O Flamengo vai pagar 18 milhões de euros pelo jogador e mais a taxa de solidariedade do clube formador, que tem um percentualzinho, que é o Racing, da Argentina, certo? Que formou o jogador. Então, essa taxa geralmente fica com o clube que vende, mas no caso o Flamengo vai assumir esse custo. Já está acertado. O que está pegando? Inicialmente iria um jogador por empréstimo, esse jogador seria o Vitor Hugo. Não está definido que será o Vitor Hugo. Pode ser um outro jogador. É aí que está pegando. Quando ajustarem que quem é o jogador que vai, qual vai ser o valor para o clube inglês, o Southampton, pagar se quiser ficar com o atleta, aí o negócio será fechado. Com o Alcaraz tudo acertado, então falta definir qual será o jogador, qual o valor para que os ingleses contratem em definitivo, se assim quiserem, ao final do empréstimo, esse atleta. Então tem que definir isso. Um jogador da base do Flamengo, a priori Vitor Hugo, mas não se definiu que será ele, pode ser um outro, então vamos aguardar. Esse é o ponto que está pegando ainda para definir Alcaraz. Não deverá ser por isso que o Flamengo vai deixar de contratar o argentino, certo? No ataque, Gonzalo Plata. Esse jogador está com um filho queimadaço lá no Al Sadd do Catar, que é o seu atual clube. Não deve mais jogar, o técnico não o convocou para a seleção do Equador quando estava no comando desse selecionado e chegou agora no clube, então a coisa está meio complicada. Ele não vai ficar por lá. No noticiário internacional, as informações que vieram há uma semana mais ou menos eram de que o clube do Catar, o Al Sadd, queria recuperar os 12 milhões de dólares que investiu no equatoriano. No entanto, o mercado não parece ter ninguém disposto a pagar tal quantia por Plata nesse momento. E aí o Flamengo oferece algo em torno de 3,6 milhões de euros para ter o jogador e vai pagando mais à medida que o jogador for participando de mais jogos. É um método diferente de contratação, seria um mecanismo um pouco inusitado, fora um pouco dos padrões das negociações habituais, e isso faz com que a negociação seja muito difícil. Ela continua, mas
Só com a chegada dos dois à Europa e a aproximação nas conversas talvez feche. A informação que eu recebi de uma pessoa do Flamengo foi de que então vai e vem muito grande. Os árabes mudam de ideia, então 40% para não, 60% para sim, foi o que me disseram nesse sábado. Tá mais para sim do que para não, mas ainda é o jogador dos três, parece o mais distante de se fechar o acordo, tá? Mas o Plata tá mais para sim do que para não, para ser reforço do Flamengo, é um ponta-direita canhoto, 23 anos. Com isso, se o Flamengo fechar a contratação desses três nomes, o Flamengo terá quatro nomes no meio do ano: Michael, Plata, Alcaraz e Alexandre. A eles, somando aí o ano inteiro de 2024, tem o De La Cruz, o Vinha e também o Léo Ortiz. Serão 7 contratações de peso, né? Vejamos como vai ser. E esses nomes são importantes porque Vinha machucado, chegou o Alexandro, Cebolinha machucado, já chegou o Michael, chega também o Plata, para dar mais uma opção de ataque pelo lado. O Flamengo ficaria aí, quando todos estiverem em condições, até antes agora, né? O Michael para jogar pela esquerda, o Bruno Henrique, pela direita, o Plata e o Luiz Araújo, e ainda no ano que vem, quando voltar, vai ter o Cebolinha. Então fica o técnico do Flamengo com muitas alternativas de jogadores que atuam pelo lado do campo, diferentes estilos, inclusive, né? Então, é uma possibilidade de reforços de peso para a sequência da temporada. O Flamengo ainda disputa 3 competições. E o nome que eu citava na abertura do vídeo, né, que está sendo especulado, do Memphis Depay. O Depay é um jogador de 30 anos, holandês, jogou agora a Eurocopa pela seleção do seu país, pela Holanda, estava no Atlético de Madrid, né, e agora não tem clube. O que está acontecendo? Empresários, agentes que atuam no mercado oferecem insistentemente o Memphis Depay ao Flamengo, mas até agora não há a menor chance. Nesse sábado, a informação que eu recebi do Clube Carioca foi: não tem a menor chance. Certamente é um jogador caro. Todos esses são caros, né? Mas o patamar salarial de um jogador desse é muito elevado. E geralmente esses jogadores, quando estão livres no mercado, eles, como aconteceu com o Michael e acontece com o Alexandre, o jogador não tem clube. Ele é o dono dos direitos dele. Então ele meio que vende os direitos para o clube que o contrata. E dilui isso no salário, fica uma remuneração bem alta. E no caso do Depay, um jogador que atuou em times importantes, um jogador de seleção da Holanda, salário bem alto. Acho realmente que seria um salto bem alto do Flamengo contratar um jogador como esse, ainda com 30 anos, não é tão veterano assim. Mas, enfim, nem é veterano, né? 30 anos é um jogador aí maduro, digamos assim, né? Veterano seria com 30 e tal. Mas hoje é só especulação. De fato, ele foi oferecido ao Flamengo, mas não tem aí nada de concreto. E a tendência é nada acontecer nesse momento envolvendo esse jogador, a não ser que tenhamos aí um fato novo, uma reviravolta, alguma coisa muito surpreendente que aproxima o jogador do Flamengo, talvez para o ano que vem, mas hoje não tem nada, tá? Essa é a realidade de momento. Esse vídeo tem o apoio do Rei do Pitaco. Faça download do aplicativo, link na descrição e também no QR Code que está na tela. Aí você vai lá, dá suas pitacadas e pode se dar muito bem com o Rei do Pitaco. Não perca essa oportunidade de se dar bem com o Rei do Pitaco. Legal? O Rei do Pitaco é nosso parceiro aqui no youtube.com/Mauro César. Às 8 da noite tem Flamengo contra a Red Bull Bragantino no Maracanã. O jogo acaba lá pelas 10, então 10h15, 10h20 chegaremos aqui com live no canal e conto com a sua audiência. Também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participando do Clube de Vantagens da S1 Live, toda segunda-feira você concorre a uma camisa oficial à sua escolha, ao final do Na Área, que é a live que eu faço às segundas e quintas, às 11 da manhã, na S1 Live. Acaba meio-dia e meia. E ao final da edição da segunda-feira, tem sempre o sorteio de uma camisa oficial. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live, concorra à camisa, participe também do bolão, evidentemente, e você também deve fazer a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Aproveite também para acessar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o blog do Mauro César do All Esporte e também use 360, que é o nosso parceiro que faz as canecas e camisetas do canal. Você usa o cupom Mauro para comprar com desconto e também pode não pagar frete seguindo o que está aí na sua tela. Saudações!